Porque quando você está no mercado, tendo dificuldades e tudo, você tem que... Quem são os seus rivais dignos, né? Tem um livro muito bom, vale a pena ler, do Simon Sinek, que se chama O Jogo Infinito. Li esse livro há muitos anos, bem no início, quando a gente abriu a empresa e tudo, porque eu queria aprender sobre gestão de pessoas. O livro não é sobre gestão de pessoas, mas ele ensina muito, que é você ter uma mentalidade de pensar... A maioria das empresas, elas pensam que elas têm que vencer. Tem um livro super famoso, uma pesquisa muito bacana do Jim Collins, que ele criou um livro Empresas Feitas para Vencer. O que o cara fez? Ele pegou 1000 empresas, fez uma análise, uma referência na área de gestão, porque quando você está trabalhando com gestão de empresas, cada empresa tem a sua particularidade, é completamente diferente. Você não consegue traçar um padrão igual em camundongos de laboratório. Você não vai ter um camundongo geneticamente igual a uma empresa geneticamente igual a outra. São pessoas. Então, para diminuir essa incerteza, você tem que aumentar o número de empresas que você vai avaliar, para encontrar padrões. E o que o Jim Collins fez? Ele pegou essas empresas e viu as empresas que tinham 15 anos de sucesso financeiro acima do mercado. Não era apenas 5 anos, eram empresas que conseguiam 15 anos e que se mantiveram no topo durante esses 15 anos. Essas empresas que deram certo, ele identificou padrões. Só que o livro dele é usado como referência até hoje, e vale muito a pena ler e tudo. Ele ensina a gestão de pessoas, ensina o que essas empresas tinham. Por exemplo, a empresa focar, ter humildade do líder, por exemplo. Não era um líder que queria crescer por conta própria, mas sim crescer todo o time e tudo. São várias coisas interessantes. Mas o título do livro tem um problema, que é Empresa Feitas para Vencer. É como se houvesse um final. Então, venceu, e aí? E o Jogo Infinito é uma crítica quase que direta, foi publicado alguns anos depois e tudo, mas ele não cita que é uma crítica direta, mas o Jogo Infinito é o seguinte, você não tem como vencer, é impossível vencer. Porque se você vence, acaba. E empresas são feitas para existirem no infinito. A gente usa muito essa ideia dentro da produção de conteúdo, porque criadores de conteúdo são finitos. Se você pegar a média, isso não existe um estudo que eu li sobre isso, mas fazendo a análise própria, e algumas pessoas que fizeram isso nos Estados Unidos e no Brasil, o tempo médio de um criador de conteúdo entre o início dele, o topo e o fracasso é de 7 anos. Então, hoje o Olá Ciência tem 8, mas vamos colocar aqui 2020, que foi o primeiro ano de crescimento de fato, eu tenho até 2027 para ter o meu sucesso, vamos dizer. Talvez eu esteja no auge, e daqui a alguns tempos eu tô diminuindo, tô tendo fracasso. Essa queda começa a gerar um burnout muito grande nas pessoas, da falta de sucesso. Ela não consegue mais atingir porque vem pessoas novas que substituem você. Como é que faz? Entendeu? Eu não lembro a pergunta agora. Não, eu fiquei curioso com esse dado que você falou. Produtores de conteúdo do YouTube? Isso é dados do YouTube. Tem 7 anos de quando começou a se dedicar. Desde que essa alguma pessoa constância? apareceu no Google Trends, porque a análise é feita com o Google Trends, tá? Ah. São vários criadores de conteúdo. O Google Trends é uma excelente ferramenta para poder... para quem não conhece o Google Trends, né? Ele mede tendências. Então, vamos descobrir se a Anitta hoje ela ainda está no auge dela em termos de interesse do público. Então, você digita lá Anitta, Google Trends, você vai ver o interesse de pesquisas do Google por aquela pessoa. Esse dado do Google Trends parece uma coisa boba, mas ele é usado até para previsão de epidemias. Porque você consegue, por exemplo, prever que uma epidemia vai acontecer pelo número de pesquisas, por exemplo, sobre dengue. E já tem estudo mostrando que 2 semanas antes da epidemia acontecer, o interesse aumenta. Eu trabalhei com esses dados, sim. Então, tem o pessoal da UFMG lá, eles têm o Observatório da Dengue. O Observatório da Dengue vê lá que as pesquisas no Twitter sobre dengue, água parada, sintomas de dengue aumentam cerca de 2 semanas antes da epidemia acontecer. Por que não usar esses dados, que servem tanto para previsão de epidemias, para previsão de sucesso de alguém? Para previsão do quanto essa pessoa é interessante para os outros. Então, o dado ele é robusto. É o que as pessoas estão pesquisando no Google. Então, fizeram uma análise de grandes youtubers dos Estados Unidos que apareceram no Google Trends, porque para você aparecer tem que ter um número mínimo de pesquisas ali. Não se sabe quanto, mas o dado é em relação à média daquela temática, começa a subir.
essa pessoa chega num auge de interesse mais ou menos uns 3 a 4 anos depois que ela aparece. E depois ela declina. Então você vê a curva bonitinho caindo. Tem um canal que apresentou esses dados, que é o canal Veritasium no YouTube. Ele faz uma pesquisa com grandes YouTubers. E você tem nomes muito famosos. Não sei se você conhece, mas, por exemplo, PewDiePie, que foi o primeiro YouTuber a bater 40 milhões de inscritos. Hoje ele ainda existe. Mas a relevância dele em relação a quando ele era no topo é quase zero o interesse. Logan Paul tem eu esqueci o nome dele, o Niz, agora eu não vou lembrar mas enfim, é a mesma coisa. 7 anos você tem uma queda. E aí eu fui fazer essa pesquisa para o Brasil. Pesquisei grandes nomes, Cauê Moura, Felipe Castanhari, Pirula, e estava dando 7 anos também. É lógico que é importante fazer outro disclaimer, não é um dado científico. É uma pesquisa ali de observação Sim. que pode representar alguma coisa, que dá um passo para a gente pesquisar mais coisas. Isso é muito interessante. Mas o que essas pessoas estão fazendo hoje? Você vê o Cauê Moura, por exemplo, que era gigantesco há anos atrás. Abriu podcast. Você vê o Pirula, acabou de abrir o podcast. O Felipe Castanhari está indo para a Netflix. Então essas pessoas estão se reinventando porque o negócio delas não dura. A imagem, elas têm um público. Esse público ele vai embora. Então eu, como criador de conteúdo, gostaria muito que houvesse uma pesquisa mostrando por que essas pessoas elas têm um prazo de validade. E para me proteger disso, mais uma vez, para tentar lidar com essas questões, ansiedade e tudo, muita gente fala, não, Lucas, você está pensando muito longe e tal. A gente tenta se blindar disso da seguinte forma, com processo e com investimento em outras pessoas que estão no início. Se eu tenho essa visão e acho que isso pode acontecer comigo, se não acontecer nenhum tipo de acidente de percurso, por que eu não invisto em pessoas que estão começando agora, entendeu? Uhum. Para a gente diluir esse risco. Então, aí você vai ter sempre gente na fase de crescimento, que normalmente é a fase em que você tem um retorno muito maior, tanto em termos de faturamento, quanto em termos de engajamento, entendeu? Interessante. Eu estou me perguntando aqui em relação à queda, né? Será que, em parte, essa queda não tem a ver com alguma questão de saúde mental? Aproveitando a temática que a gente está discutindo, porque às vezes a pessoa começou a ter menor relevância, não sei se isso já foi avaliado, também a gente está especulando um bocado, né? Mas eu acho interessante para a gente amadurecer e refletir, quem está ouvindo também, quem está assistindo. Às vezes a pessoa se tornou menos relevante porque ela cansou, entrou num quadro de esgotamento, desenvolveu um transtorno de ansiedade, desenvolveu uma síndrome de burnout, desenvolveu depressão, está dormindo mal há anos, e pode ser uma série desses fatores, ou tudo isso. Eu acho que tem relação, sim, mas, da mesma forma, acho que tem que ser avaliado o que é. Deve ser um conjunto de fatores, né? Talvez as crises de saúde mental, os problemas, eles venham no pico. Estranho isso, né? No momento de auge da pessoa, ela começa a ter um burnout, por exemplo. Existem estudos mostrando burnout em criadores de conteúdo, mas não avaliaram quando esse burnout aconteceu. Avaliaram a prevalência de burnout em criadores de conteúdo e ela é maior do que a média da população. Alguma coisa tem, né? De você se cobrar demais, talvez, de não ter uma previsibilidade de acordo. Uma coisa que a gente fala muito, agora eu estou lembrando, não adianta você trabalhar mais e melhor para ter resultados melhores. Isso é aquela questão da aleatoriedade que nós estávamos falando no início. Diante de algo aleatório, como que você se blinda? Com ou mais tentativas ou com processos melhores para você evitar problemas. Só que mais tentativas, inevitavelmente, vai levar a um burnout. Entendeu? Eu imagino, assim, né? Agora também, de novo, né? Deixar claro ao pessoal que eu estou especulando aqui à luz do que eu sei de neurociência, né? Mas uma pessoa que vai crescendo, vai se tornando famosa, ela vai ganhando dinheiro, vai ganhando... Enfim, tem uma série de recompensas que o cérebro dela está lendo, está gostando. E imagino, conforme isso vai acontecendo, a vontade da pessoa de manter aquilo vai aumentando junto. Inclusive, tem vários dados legais da neurociência mostrando que nós somos mais sensíveis à perda do que ao ganho. Então, a gente vai se motivar mais para evitar a perda do que para ganhar algo que a gente não tem. Isso é bem demonstrado na literatura que estuda processo de tomada de decisão, financeira, inclusive, enfim, tem uma literatura bem legal.